E aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre psicologia toda semana. Hoje a gente tem um convidado, como vocês podem ver aqui ao clicar no episódio, e é um tema que eu achei muito interessante. Eu quero que vocês deem aqui boas-vindas pro Léo Silva, e só para vocês já começarem a entender quem é o nosso convidado aqui hoje, o Léo, ele é psicólogo, ele é mestre em Psicologia da Saúde, doutor em Psicologia Clínica, ele trabalha como professor em cursos de pós-graduação de Psicologia, e ele também é psicólogo há 25 anos atendendo em consultório. E, gente, olha essa bagagem, né? E como é que eu conheci o Léo? Como é que ele foi cair aqui de paraquedas no Mente Reflexiva? Nós fazemos uma formação em terapia do esquema juntos e ele abordou em um dos temas dele de pesquisa, que é sobre espiritualidade. Eu achei um tema tão rico, gente. É um tema que volta e meia aparece em consultório e eu achei que fazia total sentido a gente trazer aqui para refletir e pensar sobre o papel dessa espiritualidade dentro da nossa vida. Então, Léo, seja muito bem-vindo. Dá um alô pra galera. Diga oi, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Ana, pelo convite. Esse é o tema do coração, quando tu falou ali, né, no tema que eu pesquiso. Isso, na verdade, vem desde a minha adolescência, o interesse por, né, como é que funcionam as religiões, como é que a pessoa tem essa coisa assim tão clara de Deus, ou as pessoas que não acreditam em Deus. Então, eu sempre fiquei curioso para entender essas temáticas todas que envolvem o assunto. Isso foi permanecendo durante a vida. Claro, agora psicólogo, né, ter passado por um ambiente acadêmico, né, tudo isso fez mexer essa parte, né, que eu amo. Claro, daí com contornos mais científicos, mas é um assunto que sempre foi do coração. Então, vai ser um prazer estar aqui conversando sobre esse tema contigo hoje. Ah, perfeito. Então, queria começar perguntando, assim, algo que, pra mim, algumas vezes não fica tão claro, que é qual é a diferença entre religião e espiritualidade, pra você que estuda sobre? Esse é um tema bem importante, apesar de serem assuntos bem distintos, tem uma conexão, e eu acho que a maioria das pessoas não se dá conta que, olha, eles podem ser bem diferentes, tá? Não quer dizer que eu tenho uma religião por desenvolver uma espiritualidade, ou pode ser que a pessoa seja ateu, ateia, e mesmo assim ela tem uma espiritualidade, tá? Então, por que que é importante dizer isso? Espiritualidade é como a gente se conecta com algo que é sagrado pra gente. É uma capacidade que é pessoal, que eu diria até, eu brinco que é da nossa espécie, né? Nenhuma outra espécie, nenhum outro animal tem essa capacidade de refletir sobre a sua existência, de pensar se existe um Deus ou não, o que que a gente está fazendo aqui, será que essa é a única vida ou tem outras vidas? Nenhuma outra espécie consegue fazer isso. Então, vou pensar que a espiritualidade é a forma como eu me conecto com assuntos que são importantes para minha vida. Claro, né, tem essas reflexões mais profundas, como eu disse agora, mas tem coisas do tipo, será que o emprego que eu tenho está realmente conectado com os meus valores? Será que eu não tenho que consumir diferente porque eu sou um ser que coabito aqui o planeta e talvez os meus hábitos de consumo precisam ser mais voltados ao meio ambiente? Então, essa conscientização, esses valores de como tu atua na tua vida, no dia a dia, isso tudo envolve a espiritualidade também. Porque talvez são temas que são importantes para ti. E aquilo que é importante fora do comum é o que a gente chama a definição de sagrado. Então, tudo aquilo que é sagrado tem a ver com espiritualidade. Um exemplo que eu gosto de dar também, a gente teve aqui em casa por muitos anos uma mesa redonda. A gente sempre dizia que a gente amava aquela mesa porque a gente continuava, a gente jantava, por exemplo, daí vinha cartas, aí vinha uma conversa legal, daí a gente ficava em volta daquela mesa e a gente começava a dizer a nossa mesinha redonda é sagrada, né? Claro que o sagrado não é a mesa em si, mas o que ela possibilita a gente a fazer. Então, eu sempre tenho um discurso de que família para mim é algo sagrado e os móveis da minha casa, as coisas que eu escolho, elas vão, digamos, ser coerentes com aquilo que é importante para mim. Então, ser importante família e ter momentos sentados, né, ou à mesa, obviamente é importante e isso está operando nas minhas escolhas, né? Então, às vezes a mesa é um objeto sagrado porque ela reflete tudo aquilo que eu penso sobre família. Então, espiritualidade é tudo isso. Já a religião, a gente já tem um conjunto de normas, geralmente tem uma escritura por trás, tem um material que é construído, né, por muitas gerações, tem religiões que são milenares, né, que tem mais de 3.000 anos, por exemplo. E a gente vem reproduzindo isso culturalmente já com rituais muito estabelecidos. Então, a religião, ela traz uma estrutura para a nossa espiritualidade. Então, muitas pessoas, elas vivem a sua espiritualidade através da religiosidade, que é como eu me conecto com esse aspecto religioso. Aí que está a grande diferença. Só que a pessoa, ela pode não ter uma religião e ser super espiritualizada, ou ter uma vida muito conectada com aquilo que é sagrado para ela. Ela não precisa ter religião, não tem problema nenhum. A única diferença é que a religião já tem alguns rituais mais prontos, né? Digamos, Eu vou lá na missa todo domingo, eu me confesso, Ou eu faço o evangelho no lar, aqui se eu sou uma pessoa espírita. ou eu vou meditar 2 vezes, fazer yoga, se eu gosto do hinduísmo, do budismo. e aí cada uma dessas doutrinas, essas filosofias trazem já rituais específicos para essa conexão espiritual, né? Acho que essa é a grande diferença. Eu gostei que você trouxe muito essa questão da espiritualidade e
Eu entendi então que a religião ela tem mais regras, mais normas e a espiritualidade não tanto. É como você vivencia ela ali. E eu gostei muito de você trazer o seu exemplo, né, de conexão, porque é uma coisa que eu trabalho muito em terapia, eu vejo muitas pessoas que trabalham com terapia de aceitação e compromisso de trabalhar com valores, né? No que conecta você. E eu acho que conexões conecta você, né, no caso, e por isso que é tão sagrado. E eu fiquei aqui me perguntando, né, quando você começou a falar sobre religião, que a população brasileira é muito religiosa, né? Então, como isso pode acabar afetando a saúde mental dos brasileiros também? Isso é um dado bem importante. A gente tem aqui 90% da população brasileira tem algum tipo de religião ou alguma ligação religiosa. Então, como é que isso vai aparecer na vida das pessoas? Para mim, isso é algo super importante, porque a vida não é só a gente sobreviver. Né? Nós, animais humanos, a gente é completamente ou muito mais complexo que os outros animais. Então, se a gente não tem esse aspecto espiritual barra religioso, a gente fica numa vida muitas vezes muito esvaziada de sentido, né? E isso eu gosto muito das religiões, principalmente de algumas, né? E de práticas espirituais, porque elas nos lembram que a gente está aqui por algo maior, que a gente não está aqui só para sobreviver. Os filósofos gregos antigos lá, Platão, Aristóteles, eles tinham essa fala já, eles diziam assim: bom, se eu vivo só para dormir, só para reproduzir, né? No caso, fazer sexo, para viver a vida de prazeres, né? Ou simplesmente para estar aqui, qual é a diferença da minha espécie para os outros animais? então, o que a gente tem que fazer, esse é algo maior, que nos leva a um propósito, que faz a gente ter um brilho no olho e se engajar numa causa específica, de questionar realmente profundamente, olha o que eu estou fazendo na vida, será que é legal para mim? Como é que eu posso crescer enquanto ser humano, né? Que aí vem essa intersecção com o autoconhecimento. Então, nós somos animais que precisamos desse algo mais, dessa conexão com o sutil, com o transcendente, que tem a ver com a espiritualidade e com a religiosidade. Então, eu acho que isso é super importante para a população. E até se a gente for pensar em todos esses aspectos positivos do impacto da espiritualidade, você consegue me dizer quais são os efeitos positivos para a saúde, assim, quando a gente pratica, quando a gente está conectado, quando a gente se conhece, né? Porque você falou de ter os móveis da sua casa, né, como a espiritualidade, a sua conexão, até da gente entender o que conecta a gente. Mas a partir do momento que a gente começa a desenvolver esse autoconhecimento, muitas vezes se questionando ou fazendo um processo terapêutico, ou enfim, né, de tantas outras formas, né, que a gente pode adquirir autoconhecimento, como é que isso vai impactar positivamente a nossa saúde, assim, pra gente pensar no tamanho da dimensão, né, que tem a espiritualidade na nossa vida? Bem legal. Vamos pensar assim, ó. A pergunta foi como é que a espiritualidade pode impactar a saúde. Mas, na verdade, quando a gente faz a pergunta dessa forma, a gente está meio que separando as duas, né? E eu entendi que didaticamente a gente possa fazer isso. Só que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é que a gente tem um lado que tem a ver com a biologia, com o corpo, outro lado que é social, né, das relações, o outro lado nosso, que tem a ver com a questão psicológica ou mental, e tem o outro lado, que é existencial barra espiritual, ou seja, a saúde, ela é necessariamente mente, corpo, social e espiritual. Tudo isso é saúde. Né? Então, na verdade, quando a gente fala sobre o aspecto espiritual, a gente já está falando da saúde. Mas claro que a gente tem estudos bem importantes que falam que quanto mais a gente se conecta, né, e tem essa conexão profunda, mais a gente tem, por exemplo, né, se tu tem práticas de mindfulness, práticas mais meditativas, onde tu tem um momento lá de atenção plena, né, de ficar um momento sozinho contigo, bom, tu tem, por exemplo, pressão arterial mais baixa, que é importante para prevenir várias doenças cardiovasculares. Tu tem menor índice de umas células lá que a gente chama de IL-6, que é uma célula que é muito, tem a ver com o processo inflamatório, né? Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas eu quero dizer que quanto mais tu medita, menos chance de ter uma doença inflamatória. E claro, tem outros dados importantes, que é quando a pessoa frequenta algum lugar religioso ou tem alguma prática espiritual, e esse número é muito importante, é o 3 vezes na semana, né? Não me pergunta por quê, mas é o que aparece nas pesquisas. Quando a pessoa ela tem uma prática de 3 vezes na semana, ela engaja muito mais em comportamentos saudáveis. Por exemplo, a mulher, ela faz, por exemplo, o exame preventivo de mama, né? Faz mais exames ginecológicos. O homem, ele, falando com os amigos que vão no médico, ele se lembra que ele precisa lá fazer uma revisão no médico. Então, a adesão a comportamentos em saúde é muito maior para as pessoas que têm alguma prática espiritual ou religiosa. Então, isso para a saúde pública é muito importante. E, claro, uma das vias que a ciência explica é que essas pessoas, ao praticarem bastante, elas acabam tendo amizades, tendo pessoas, uma rede que está sempre lembrando uma outra, que está sempre dizendo... E aí, meu, foi lá, fez o exame, e aí, como é que foi? Então, pode ser uma das vias, a gente não sabe explicar por quê, mas a gente sabe que essas pessoas que frequentam, têm mais práticas
espirituais, religiosas, têm, digamos, mais comportamentos saudáveis. Então, acho que a gente já tem argumentos suficientes aqui, né, para a gente ver que é importante, que é um aspecto, na verdade, da saúde, né? Eu fico até pensando aqui, né, que nós somos sociais, né? Nós somos seres sociais, né? O quanto o papel também da espiritualidade e até da religião, né? Da gente estar ali em comunidade afeta positivamente, né? Porque eu tô entendendo que é tanto uma conexão com você, mas uma conexão com o externo, porque a gente tá vivendo num mundo que tá tão desconexo, né, um dos outros, que eu vejo que a espiritualidade pode ter um papel muito importante, né? E aí eu fico pensando, como a gente pode acabar desenvolvendo, né? Porque talvez tenha gente que esteja escutando a gente que já tem uma religião que pratique, ou tem gente que talvez nunca cogitou, né? Então, o tamanho da importância, ou que isso seria interessante de ser praticado. Então, você teria dicas ou exemplos de como é praticar ou desenvolver a sua espiritualidade? Eu acho que desenvolver é uma palavra melhor, porque talvez tem pessoas que desenvolveram mais, tem pessoas que desenvolveram mesmo. Como a gente continuar desenvolvendo, né, a nossa espiritualidade, talvez no nosso dia a dia. Essa é uma questão interessante, porque tem pessoas, vou dar exemplos de consultório, tá? Tem pessoas que chegam no consultório super céticas, estão lá para resolver o seu problema, né? Tô lembrando agora de uma executiva, que eu atendi uma executiva de banco, né, daquelas assim, São Paulo capital, ia até às 10, 11 horas da noite trabalhando, estava tudo ótimo, workaholic, e ela dizia para mim, Léo, e uma pessoa assim, super instruída, ela lia textos, ela dizia, Eu sei que bem-estar também tem a ver com a coisa espiritual. Eu tô lendo isso, só que eu não consigo me conectar com esse negócio aí. então ela dizia assim para mim. E aí, com o tempo de terapia, ela foi, o que é esse negócio de espiritualidade? Já dá para a gente começar a trabalhar isso? Então, existem perfis que, né, são dos mais céticos e, digamos, muito voltados às questões de uma conexão, digamos, mais mundana, material, né, só para fazer uma oposição, aquelas pessoas que já têm essa questão com o transcendente e com essa conexão do mais sutil. Então, existem perfis muito diferentes. Vou dar um exemplo, então, dessa pessoa que tem um perfil mais cético e mais concreto, que não está muito ligado às questões espirituais. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer no consultório, que é o diálogo das experiências espirituais. Então, a pessoa vai colecionar frases que tocaram ela, frases das mais diversas. Pode ser até uma frase assim de caminhão, né? Daquelas de para-barro de caminhão, que frase bonita, né? Ou estava lá numa parede pichada, existem frases bem interessantes, né, nessas pichações, até a frase daquele autor famoso, né? Eu gosto muito da história do Gandhi, por exemplo. O Gandhi tem frases incríveis, né? Então aquilo me toca. Então tudo aquilo que me toca e me leva à reflexão, eu anoto nisso que a gente chama do diário espiritual. E o que tu vai fazer com o tempo, com essas pessoas, né, que estão iniciando essa prática? A gente vai estabelecer o momento da semana, né? O meu momento da semana, por exemplo, é sexta-feira de manhã. Sexta-feira é um dia que eu não trabalho, que eu faço as minhas práticas, né? Então, digamos que essa pessoa tenha lá quarta de manhã, nem importa o tempo, tá? Mas ela vai dedicar meia hora. Então, a gente começa assim com um horáriozinho, né? Meia hora na semana, tá ok para ti? O que ficaria melhor? E ela vai abrir aleatoriamente uma frase daquele diário e vai refletir sobre. Ela vai simplesmente ter um momento de introspecção e de reflexão sobre alguma frase que já mexeu com ela. Entender como é que aquela frase impacta a vida dela atualmente, por que será que está impactando, o que ela não está fazendo, o que ela pode se movimentar para fazer. Então, é uma forma super simples para iniciar esse trabalho. E para as pessoas que já têm, digamos, uma coisa mais aberta para o sutil, já tem uma crença mais específica, a gente precisa entrar e entender o que faz sentido para ela e só ajudar a reconectar. Por exemplo, tem uma pessoa que eu atendo que tem muito clara essa questão de trabalhar com os mestres ascensionados, que não chega a ser uma religião, mas fala de vários mestres, inclusive Jesus é um deles, o Arcanjo Miguel, e a pessoa acredita muito nisso e passou uma fase, digamos, muito longa da vida dela, fazendo orações e se conectando com esse tipo de crença. Só que ela estava um pouco afastada, então o meu papel ali era perguntar, tá, mas como é que era isso no dia a dia? Né? E tá, que tipo de prática tu fazia? Quase como para lembrar ela que isso é uma prática importante, que os dados da saúde apontam para essa retomada, que ela teve vários momentos na vida dela que aquilo ali foi super importante para as decisões dela, e que talvez ela está só a um passinho de, retomando tudo isso, alguns benefícios virem. Então, eu trabalho dentro do que as pessoas acreditam, né? A gente sabe que as pessoas acreditam nas mais diversas questões aqui, né? Que vai muito além das religiões. A pessoa pode ser ateia e ter crenças espirituais muito interessantes, de conectar coisas que são com a natureza, os animais, que tudo são energias, o que a gente fala é energia, o que a gente faz é energia. Então a pessoa acredita em energia. Pronto. Essa é a forma como ela lida com a espiritualidade dela. Então tá, então como é que é essa atitude que tu tá tomando no dia a dia? Preciso lembrar ela, né? Que tem a ver com a energia. Que energia tu tá emanando para o mundo e que energia tu está recebendo tendo esse tipo de comportamento.
né? Então eu entro dentro do mundo dela e ajudo ela a se reconectar com aquilo que ela já acredita. Acho que são duas maneiras da gente ajudar a pessoa a se conectar com esse lado mais transcendente, sutil, sagrado, né? Eu achei incríveis, assim, os exemplos que você trouxe, assim, para mostrar que é um processo muito individual mesmo, né? E você faz um trabalho muito individual. Porque enquanto você estava falando, me veio até a pergunta, né? E quem não tem religião, né? Como é que faz? Como é que faz para desenvolver? Eu adorei o exemplo que você trouxe de uma pessoa que era ateia, né? E se conectou de outra forma. Eu acho que talvez a palavra que tá me vindo muito grande no episódio é a conexão, né? É a conexão consigo, conexão com o externo. E eu queria até te perguntar, assim, num mundo que é hiperconectado, mas é desconectado, né? Porque eu tô pensando também nas dificuldades muitas vezes que a gente vê em consultório de uma epidemia de solidão que a gente tá vivendo atualmente, né? Como é que a gente pode se conectar mais, né? Porque se é a conexão que tá faltando, e a gente tá vendo que tá faltando conexão entre as pessoas, entre os mundos, entre elas mesmas, né? A minha pergunta é, o que você acha desses mundos atuais que tá todo mundo conectado e desconectado ao mesmo tempo? Parece um paradoxo, né? Como assim, né? A gente está tão conectado e tão desconectado ao mesmo tempo. Como tudo aqui na nossa existência tem dois aspectos, né? Um aspecto que a gente chama de dual, né? Tá na dualidade. Então, eu posso estar super conectado com questões externas, mas estar muito pouco conectado com o interno. Eu posso ter vários amigos nas redes sociais, ter muito sucesso no trabalho, ou estar sempre à disposição, né, das coisas que eu faço para o próprio trabalho mesmo, só que daí eu faço as coisas de uma maneira mais automática, talvez super incongruente com os meus valores, não dando muita vazão, ou entendendo os meus sentimentos, para ver se aquilo que eu estou falando ou fazendo está realmente sendo de uma forma assertiva, né, de acordo com aquilo que eu sinto. Então, muitas vezes a gente vai se deixando de lado para ter essa conexão com o mundo e fazer o que é esperado da gente. E muitas vezes o que é esperado da gente, e normalmente é isso que acontece, né, tem uma distância muito grande daquilo que a gente gostaria de ser, agir e fazer no mundo. E quando vê, a gente está completamente à mercê daquilo que grandes corporações, redes sociais, a própria sociedade, os valores que ela tem, né? Então são vários os agentes aí, né, que nos levam a agir dessa forma, e a gente vai dizendo sim, mas quando vê, a gente está se distanciando da gente. Então essa conexão com as questões externas, elas precisam estar equilibradas com os valores. Quando eu falo interno, são não só os valores, mas aquilo que a gente sente, aquilo que está alinhado com o ser que tu gostaria de ser ou se tornar, né? Aquele self, como a gente diz, né? Aquele eu que, daqui a uns 5 anos, pô, eu quero estar uma pessoa mais calma, eu quero viver mais tranquilamente, eu quero consumir menos conteúdos de mídias digitais. Então, que ser esse que tu quer te tornar daqui a 5 anos? Tem um caminho ali, né? Tem um horizonte, e não é um horizonte, assim, de tempo, é um horizonte existencial, que é profundo, e tá ligado com aquilo que é mais importante para ti, o ser que tu gostaria de se tornar. Tem um trajeto ali que te conecta a algo que é maior, que não é só para sobrevivência, como fazem os outros animais, né? Então, essa conexão com o digital, por exemplo, ela é super importante para a gente. A gente conquistou várias formas, né? Eu, quando morava no exterior, pô, eu fazia, na época era MSN, né? Skype com a minha mãe. Minha mãe já era uma senhorinha, mas era muito bom poder falar com ela. Então tem essa parte da conexão que é muito boa, mas ela precisa estar equilibrada com a conexão interna. Então eu não gosto de dizer, é um problema mesmo, né? Essas redes sociais Não, gente. O problema nunca, né, não culpe o mensageiro, né? O problema nunca é a coisa, é como a gente usa a coisa. Então, como a gente está se conectando com as questões externas e deixando de ser quem a gente é. Né? E talvez muitas vezes sem entender que a gente precisa ter um processo mais reflexivo e profundo por trás dessas atitudes. A sociedade que a gente vive hoje não é só porque é capitalista, né? Porque é baseado em poder, baseado no aqui e agora. O que importa é o momento, então a gente não pensa, por exemplo, em questões de sustentabilidade. Né? A gente até fala sobre isso, da década de 90 para cá isso melhorou muito, mas a gente ainda está muito pouco conectado com a questão da gente coabitar com outras espécies. Então, se eu puder, sei lá, né, dizimar uma espécie para o meu benefício próprio, eu deixo isso para a próxima geração lidar, né? Então, a gente ainda tem esses valores que são desconectados com essas questões internas. Então, isso facilita muito a gente ir entrando e fazendo coisas com esses valores mais macro, que é esperado que a gente faça, e que a gente vai acabando esquecendo aquilo que realmente importa para a gente. Então, a minha dica, né, falando nessa questão do interno e do externo, é que a gente não precisa se desconectar do mundo externo, mas que sabe ir reavaliando os amigos que eu tenho, as redes que eu uso, o conteúdo que eu consumo, para ver se isso está alinhado com as minhas questões internas. E se eu não tenho nenhuma ideia, Léo, nem sei se está alinhado ou não, como é que eu faço isso?
Ou tem um trabalho de autoconhecimento que precisa ser feito, para tu te conectar, então, com aquilo que realmente importa para ti, com o teu sagrado, com os teus valores. Tem um trabalho aí de autoconhecimento que precisa ser feito para essa reflexão acontecer. Então, acho que é um equilíbrio entre como a gente vive as questões externas, mas também com aquilo que a gente percebe do nosso interno. Eu tô vendo que tem uma questão também muito de autenticidade, será que a gente pode usar essa palavra? De você também entender o que que é autêntico em você, né, pra você poder viver essa conexão. E sustentar a autenticidade é muito difícil, né, você foi trazendo de ficar o tempo inteiro recebendo, acho que referência, né, do externo e expectativas, e tem um certo desconforto quando a gente tá seguindo um caminho que não é nosso, e eu acho que isso é talvez uma das formas que a gente tem pra começar a entender se a gente tá conectado ou não, né, se a gente tá pertencendo ou não. Mas também existe um desconforto que eu acho que as pessoas não falam sobre a gente ser a gente mesmo também, né? Que é sustentar o desconforto que a gente gera no outro, é sustentar que talvez a gente não vai ser tão perfeito, ou que a gente quer coisas diferentes, né? Então, será que a gente também tá falando de autoconhecimento e autenticidade, assim, sustentar quem você é? Perfeito. Autenticidade, para gente, para não ficar só um termo meio vago, né? A gente está falando de uma coerência muito grande de expressar, de ser, de sentir e transmitir tudo isso, né? Que essas coisas estejam alinhadas. Então, para a gente ser autêntico, precisa ter um autoconhecimento, né, por trás. Porque normalmente a gente não nasce em famílias perfeitas, né? Todo mundo tem, né, a nossa linguagem lá da terapia do esquema, né? Tem esquemas para lidar, tem algumas neuroses em outra linguagem, enfim, todos nós temos necessidades que não são supridas na nossa infância. Começa por aí já, né? Nossas famílias não são perfeitas. Nossos pais vão errar e nós iremos, e já estamos, no meu caso, errando como pais, por mais que a gente está lá se esforçando, né, para não errar e para não fazer as mesmas coisas que os nossos pais e antepassados fizeram. No entanto, quando a gente fala nessa questão da gente poder alinhar com essa autenticidade, isso tudo tem que ser levado em consideração. Várias pessoas que eu atendo no consultório têm criações muito difíceis. As pessoas, elas não foram, por exemplo, acolhidas como a gente gostaria que fosse, né? Todos os nossos pais, incondicionalmente, nos dando segurança, né? Suprindo aquelas necessidades infantis que a gente precisa. Então, acabam sendo, por exemplo, pessoas mais inseguras. Então, cada tomada de decisão, não sei o que eu faço, não sei o que eu quero da vida, é tão difícil para eu me colocar, porque parece que você é inoportuna, ou aquilo que eu vou colocar é besteira, ou vai ser ter sempre alguém que sabe mais que eu. Então, isso talvez venha de uma criação mais difícil, talvez venha também de uma questão social que exige talvez uma performance, que eu tenha que performar daquele jeito específico, X, Y, Z, e talvez eu não seja aquele perfil, talvez eu não seja daquele que está lá me vendendo pelas redes sociais. Isso eu vejo muito no consultório. Né? As pessoas que eu atendo que são mais introvertidas, elas ficam num dilema, o que eu faço, Léo? Porque eu não quero gravar vídeo no Instagram, eu não sei como fazer uma publicidade do meu trabalho. E as pessoas são muito mais introvertidas. Né? Então, nem sempre o autêntico vai ser aquele que aparece. Talvez o autêntico é ficar lá na dele, fazendo as coisas dele. Né? Dessa postura, digamos, mais voltada para dentro do que para fora, que a gente chama também de introvertido. A energia, ela é muito mais para dentro do que para fora. Só que como é que essa pessoa vai ser ela mesma, né? Numa sociedade que está exigindo um tipo de performance que tem que aparecer, né? Senão a pessoa, né, não existe. Inclusive, para se vender, ela tem que aparecer. São grandes dilemas que a gente tem. Mas, para concluir, a autenticidade também requer autoconhecimento. Requer muita coragem também para poder bancar, né? Bancar o que sente, bancar o que gosta, bancar dizer não, bancar uma comunicação que às vezes não vai ser das mais tranquilas, né? Porque quando a gente se posiciona no meio, é sempre uma troca de necessidades ali, né? É o que eu quero versus o que o mundo ou que a outra pessoa que eu estou comunicando quer, que às vezes não bate, né? Então, eu vou ter que negociar isso. E essa negociação, às vezes, não é fácil. Então, a autenticidade parte desse lugar de muita segurança, onde a pessoa consegue ser quem ela é, com esse alinhamento daquilo que ela diz, daquilo que ela sente e das ideias que ela tem em mente, que ela consegue bancar essa comunicação no meio. Isso seria a autenticidade. Mas envolve autoconhecimento, envolve a pessoa ir atrás, né, desses valores, daquilo que importa para ela. Por isso que a espiritualidade ela tem uma conexão realmente com a autenticidade, porque ela ajuda a expressar aquilo que é mais sagrado da pessoa. E eu achei muito bonito, assim, pensar que a espiritualidade é uma autoexpressão também, né? Não deixa de ser de estar conectado ali. E pra gente ir encaminhando aqui pro fim do episódio, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta pra fazer sobre espiritualidade, que é se você vê alguma conexão entre esse momento que a gente tá passando do mundo, que a gente falou aqui um pouco de rede social e tudo mais, a gente tá passando por um momento de muita incerteza, de muitas guerras, atualmente, enquanto esse podcast está sendo gravado, e como isso pode acabar envolvendo a espiritualidade também. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, eu acho que não é de agora, reflete muito essa desconexão do espiritual na humanidade. Se a gente for ver bem,
Os nossos valores, eles raramente expressam a importância dessa conexão consigo, com o outro, né, de vivermos em comunidade, aquilo que eu falava antes da sustentabilidade, de que a gente coabita esse planeta com outras espécies. Então, pegando exemplos bem simples, desde como a gente desmata as florestas, como a gente faz pescas predatórias, seja no mar, seja na floresta, enfim, a gente não se conecta com esse todo, que é uma comunidade de terráqueos, vamos dizer assim, né? E essa comunidade são de espécies interdependentes. Nós nascemos aqui evolutivamente, nós dependemos um do outro, nós dependemos dessa natureza, e parece que atualmente a gente esqueceu de tudo isso, né? A gente tem uma memória curta, até pelos valores ligados ao capital, ao dinheiro, a gente pensa que a nossa existência é o que mais importa, é uma existência muito ligada ao prazer dos sentidos, daquilo que é gostoso, daquilo que eu posso comprar. Só que muitas vezes a gente não reflete que para ter esse estilo de vida que a gente prega lá fora, é preciso a gente desequilibrar da natureza. Então a gente não está se dando conta disso. Um outro exemplo que eu gosto de dar que tem a ver com espiritualidade é essa vida de comunidade. Cada um vive no seu apartamento, cada vez menores, né? Falando nisso, os shoppings cada vez maiores, os espaços de convivência externo estão melhorando um pouco, o que é bom, né? As pessoas estão se apropriando mais dos espaços públicos, por exemplo, que também é uma coisa boa que vem acontecendo de uns anos para cá, mas a gente não consegue viver em rede, em comunidade. Então, por exemplo, mulheres quando têm filhos, é sempre um horror, né? Diferentemente de quando a gente vivia em tempos lá do passado, quando a gente vivia em tribos, ou como os indígenas vivem hoje, né? Onde a gente cuida dos filhos um do outro, e a gente está ali pelo outro. A gente está lá, não é o teu filho, é o nosso filho e nós vamos criar esse filho para a sociedade. Então, esse senso de comunidade foi se perdendo. E isso é um passo para a pessoa ter valores individualistas, né? O que a gente chama de individualismo, né? Então, o que importa é que eu penso, o que eu quero, o dinheiro que eu ganho, o quanto eu consigo comprar, e não importa se para eu comprar isso eu tenho que talvez pisar em cima de um, ou se aquele produto que eu vou comprar vai destruir a natureza dali a 20 anos quando eu descartar ele. Não importa nada disso, o que importa é o que eu penso, o que eu sinto, né? Fica uma coisa muito voltada para si mesmo. Então, a espiritualidade, ela ajudaria a humanidade a se conectar com essas coisas que realmente importam, comunidade, sustentabilidade, de fazer as coisas com sentido, de eu não abrir uma empresa só porque eu quero ser, como eu ouço muito da geração Z agora, né? Ah, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser milionário. Tá, mas vamos pensar assim, né? Como é que tu quer contribuir assim para a sociedade? O que tu vai fazer através, né? Para ser milionário, né? O que tu vai fazer para o mundo para ser milionário? Ah, não sei, mas eu quero ser milionário. Então isso é muito reflexo também de um mundo que não está trabalhando valores. Né? Uma geração que nasce, não estou dizendo que todos da geração Z são assim, mas é um exemplo que eu vejo em consultório, né? Que está completamente desconectada com o seu papel no mundo, com algum tipo de propósito, com algo mais que pode sim contribuir para a sociedade e seu lugar no mundo como alguém importante. Né? Então, eu abro uma empresa para ganhar dinheiro porque eu quero ser empresário. E não que essa empresa tenha um papel social ou algo importante para contribuir, né, naquela existência da pessoa. Porque a empresa, ela passa a ser um fim ao invés de um meio. A espiritualidade é a mesma coisa. Né? Quando ela está presente, as coisas que a gente faz, elas não são um fim, elas são um meio. Então, o que eu quero através, né, nós psicólogos, né, Ana? O que tu quer através do teu trabalho como psicólogo? Tu pode dizer, eu quero ajudar pessoas, eu quero, né, fazer o mundo melhor. Então, para isso, tu faz psicologia clínica, né? Tu atende pessoas no que a gente chama de psicoterapia. Então, a psicoterapia é um meio e não um fim. E a gente acaba confundindo um pouco isso. Então, acredito que a gente precisa de mais espiritualidade, no sentido de mais de conexão com o interno, conexão com aquilo que importa, mais discussões sobre comunidade, sobre interdependência das espécies, questões de sustentabilidade. Está faltando tudo isso. E se a gente trabalhasse isso nas escolas, se a gente trabalhasse isso como saúde fundamental para a gente ter, por exemplo, nas empresas, um espaço ecumênico, né, que são aqueles espaços onde não tem uma religião específica, onde a pessoa pode ficar em silêncio, ela pode meditar, ela pode viver seu momento espiritual. Imagina se todos os lugares fossem assim. Que recado a gente ia estar mandando para o mundo? Que a espiritualidade é importante, né, e que a gente está olhando para isso. Imagina se as empresas tivessem muito claramente uma visão de, como é que a minha empresa pode contribuir para mudar o mundo? Meu Deus, talvez o mundo fosse diferente. Então a gente precisa popularizar a espiritualidade para poder mudar o mundo. Do contrário, a gente vai estar sempre correndo atrás, sempre dando, estamos preocupados agora com a natureza porque tal espécie está em extinção. De novo, a gente vai estar sempre correndo atrás, né? Ao invés de, enfim, né, mudarmos realmente.
Para mim tá aí a grande chave para a mudança do mundo que a gente está vivendo. Léo, eu quero muito te agradecer. Eu sou impactada agora dessa última frase, assim, até de repensar o meu papel e o que eu quero deixar pro mundo também, né? Que eu acho que isso é sempre muito importante de estar na ponta da língua algumas vezes, pra gente não se perder aí no meio da rotina. Léo, eu queria te agradecer muito por você estar aqui. Eu amei conversar com você e queria te perguntar como é que as pessoas podem te encontrar. Se alguém quiser fazer terapia com você, se alguém quiser conhecer a sua pesquisa, o seu trabalho, porque eu estou saindo daqui maravilhada e eu acredito que vários ouvintes daqui também vão sair. Eu me posiciono no Instagram muito como palestrante, porque a clínica acaba sendo um trabalho que eu faço há muitos anos, né? E nos últimos anos para cá, eu estou investindo bastante com essa ideia de levar mensagens sobre bem-estar, sobre questões de saúde integral para as empresas. Mas o Instagram acaba sendo um jeito fácil da gente se comunicar, né? Ali no @leosilva_psi, vocês podem entrar em contato comigo, me mandar um direct, o perfil é aberto, a gente pode conversar dali. Então, o meu canal no YouTube é @leosilva2744. Ali tem muito conteúdo de psicologia, conteúdos assim voltados para estudantes de psicologia, mas tem assuntos bem legais, inclusive sobre espiritualidade, religiosidade, discussões até bem profundas sobre o tema que eu trago ali no canal. Vocês podem ter acesso a mais conteúdos. E, gente, tudo isso vai estar aqui na descrição do episódio, então é só vocês clicarem aqui pra vocês entrarem no episódio, que vocês vão só clicar e já vão direto pro Instagram e pro YouTube do Léo. E, Léo, eu sempre gosto de falar, pra quem ficou até o final do episódio ouvindo tudo que a gente tinha pra falar, que pra comentar um emoji, pra se identificou, se gostou do que foi falado, se tá com vergonha de comentar, e qual é o emoji que você quer deixar pras pessoas comentarem aqui no episódio. O emoji que eu mais gosto é aquele das mãozinhas juntas, né, que é Namastê, né? Eu tive na Índia 3 vezes, significa muito para mim, porque é o meu Deus interno saúda o teu Deus. Então, Namastê pra mim, as mãozinhas unidas é o emoji que eu mais uso, inclusive. Perfeito. Então, gente, comentem esse emoji aqui embaixo. E também não deixem de classificar o podcast com 5 estrelas e enviar esse episódio pra chegar em mais gente, essa informação chegar em mais pessoas que estão interessadas em entender mais sobre espiritualidade. Também não deixe de seguir o podcast pra vocês ficarem ligados nas novidades, ativar o sininho pra você não perder episódios como esse aqui que estão imperdíveis. E também os meus links pra tanto aqui o Instagram do podcast, o meu Instagram também vão estar aqui embaixo. Então, gente, é só vocês entrarem na descrição que vocês vão ter acesso a tudo aqui que a gente tá falando, tanto a mim quanto ao Léo. E, Léo, eu queria te agradecer de novo. Eu tô agradecendo muito, porque eu gostei muito do episódio. E queria te perguntar se você quer deixar uma palavra final ou se você quer se despedir. Como é que você quer terminar esse episódio aqui? Então, vou me despedir dizendo que espiritualidade, então, acho que pela minha fala vocês já perceberam que para mim é fundamental, né? Tanto para o nível individual como para o coletivo, mas tudo passa por uma palavrinha: autoconhecimento. É importante que vocês busquem entenderem quem vocês são, o que vocês sentem, estudar um pouquinho, fazerem vivências, né? Buscarem terapia. Então, a maioria disso que a espiritualidade traz para a gente de benefícios passa por uma palavrinha-chave, que é o autoconhecimento. Perfeito, gente. Então, muito, muito, muito obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio.